Olá, está no ar o Pautas da Tarde, transmitido aqui pelo portal Soluções Sociais e pela Rádio Soluções Sociais. Para você que não me conhece ainda, eu sou a Sônia Nogueira e todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, estarei sempre trazendo conteúdo para você. Mas antes de nós falarmos da nossa pauta de hoje, eu vou pedir para você já se inscrever no canal, dar o seu joinha, apertar o sininho para que a próxima publicação você seja um dos primeiros a estar assistindo, enfim, e compartilhem para que outras pessoas possam estar tendo o mesmo acesso às informações e ao conteúdo que você. Bom, a pauta de hoje é uma pauta muito séria, é uma pauta que realmente depende de nós fazermos algo para mudar esse cenário. Estamos falando de resíduos sólidos, né? Aquilo que realmente nós consumimos, enfim, é um assunto realmente muito complexo e nós vamos ter aqui hoje para estar compartilhando aí esse conteúdo conosco e fazendo com que nós possamos compreender um pouco mais sobre a gravidade desse cenário, o Fernando Trujillo. Tudo bem com você, Fernando? Seja muito bem-vindo aqui no Pautas da Tarde. Sônia, muitíssimo obrigado pelo convite, fico muito lisonjeado e aproveito para cumprimentá-la e cumprimentar a tua audiência também. Fernando, eu que agradeço, né, você se dispor de um tempo para poder estar compartilhando aí parte do seu conhecimento para quem está aqui acompanhando os nossos conteúdos. Bom, mas antes, né, de nós passarmos a nossa pauta de hoje, falar um pouco sobre esse conteúdo, eu vou pedir para você se apresentar para quem está nos acompanhando, até mesmo para elas saberem, né, da sua bagagem, da sua experiência e que, de fato, você tem embasamento suficiente para estar realmente, né, falando sobre essa pauta que nós vamos estar compartilhando aqui hoje. Muito obrigado. Bom, me chamo Fernando Trujillo, eu atuo já há mais de 15 anos na área da sustentabilidade, também atuo um pouquinho também com melhoria contínua, porque eu sempre vejo que a melhoria contínua e o ESG hoje, eles são assuntos muito convergentes. Então, atualmente eu presido um instituto chamado Instituto ODS, a qual nós mentoramos, treinamos e certificamos projetos que estão em convergência com as 17 ODSs, né? E então nós certificamos projetos de prefeituras, de institutos, né? Associações privadas sem fins lucrativos, aliás, melhor dizendo, entidades privadas sem fins lucrativos, de empresas, hospitais, academias. Então hoje nós estamos no 6º ano de edição e, surpreendentemente, no programa deste ano foram 131 organizações. Olha, então nós pretendemos potencializar, atuamos em 21 estados brasileiros, né? Então a gente quer chegar nos 20, o ano que vem a nossa meta é chegar em torno de 25 estados, né, brasileiros, e transformar esse projeto cada vez mais capilar, aonde que nós possamos levar o conhecimento, levar as informações e que os projetos e as iniciativas de pessoas, de empresas, de instituições como um todo, elas possam ser bem-sucedidas e que nós consigamos atingir aí ou fazer aquela nossa pequena contribuição junto às 169 metas estipuladas pela Agenda 2030. E paralelamente a isso, também nós a partir de janeiro estamos constituindo o Clube Unesco para a Sustentabilidade, a qual eu também tenho a honra de presidir, e que ele vem em convergência também com os propósitos do 17 ODS. Então, são duas entidades sem fins lucrativos, mas que elas vão trabalhar de forma par e passo para fomentar projetos, fomentar ideias, fomentar pessoas. Eu acho que a palavra-chave que nós pretendemos trabalhar são pessoas. Então nós vamos buscar sempre promover a paz, né, lastreado na promoção da igualdade, na promoção da diversidade, na promoção da inclusão. Sempre também olhando para o lado da educação qualitativa e inclusiva e também trabalhando com o estímulo à inovação, à ciência e à cultura orientada ao desenvolvimento sustentável. Então hoje o nosso
principal objetivo que nós vamos traçar agora, ou que nós já estamos traçando para 2025, na verdade, é exatamente nós conciliarmos pessoas, conciliarmos ideias, conciliarmos propósitos, conciliarmos projetos, iniciativas e ações e conectar ao poder público, às empresas, porque eu sempre digo que o Brasil ele é um país muito inventivo, as pessoas são muito inteligentes, nós não perdemos para nenhum país do mundo em relação à invenção, em relação à criação de valor a produtos. Sim. O que nós precisamos melhorar é a inovação. O que é inovação? É transformar tudo que é criado em negócio, tudo que é criado em valor de fato. Então a nossa missão aqui é também fomentar e desenvolver estas conexões. Para você ver, tem muita coisa legal aí. Realmente é um universo maravilhoso. E para você que está aí acompanhando em casa, vale a pena sim você se dispor de um tempo para poder ouvir mais, entender mais, porque de fato somos nós que construímos o planeta, né? E fazemos o planeta. E essa compreensão, né, da sustentabilidade, do meio ambiente, faz toda a diferença. Fernando, eu vou falar da nossa pauta de hoje, que eu acredito que tem tudo a ver com tudo isso que você realiza, né? E acredito que vai esclarecer muitas coisas, muitos fatores. Quem está nos acompanhando vai começar provavelmente a enxergar de uma outra forma, de uma outra maneira, aquilo que para a maioria, a grande maioria, não é nada, e vai perceber que, puxa, realmente é importante, né? Eu passar a me atentar mais sobre esse determinado assunto, enfim. A pauta de hoje, nós vamos estar falando sobre gestão de resíduos sólidos, desafios, perspectivas, investimentos necessários e o que precisa saber sobre, aqui na pauta está escrito PNRS, mas hoje nós vamos falar sobre resíduos sólidos. E, lógico, para você que está em casa, você pode estar procurando essa matéria, tudo que nós falamos aqui, pegamos uma matéria onde fala dos desafios e pegamos um trecho para ser o nosso ponto de partida aqui no Pautas da Tarde, mas você pode estar procurando estar vendo essa matéria na íntegra. E dos assuntos, né, dos trechos aqui que me chamou a atenção, primeiro é lógico, né? Eu vou ter que explicar aqui, dentro do contexto, o que são resíduos sólidos, até para facilitar a nossa compreensão. Em síntese, resíduos sólidos referem-se aos materiais descartados pelas atividades humanas, como restos de alimentos, papel, plástico, vidro, metais, entre outros. E aí, lógico, aqui fala, né, dos desafios, né, dessas gestões. E aí fala assim, ó, no entanto, é importante ressaltar que a gestão adequada de resíduos sólidos não é uma tarefa simples, ou seja, requer ações integradas envolvendo o governo, setor privado, organizações da sociedade civil e a própria população. Além disso, é necessário investimento em infraestrutura e tecnologias que permitam o tratamento adequado dos resíduos sólidos. Dentre os principais desafios das gestões, da gestão de resíduos sólidos está, né, a falta de infraestrutura adequada, a baixa cobertura da coleta seletiva, a falta de conscientização da população, dificuldade de implementação de políticas públicas, geração de resíduos em grande escala, enfim, dentre outros, né, que deve existir. Mas, Fernando, diante da sua experiência e diante desse trecho específico que nós abordamos, realmente esses desafios são reais? São reais, Sônia, são reais e digo mais, preocupante, né? Só me permite, então, só fazer um contexto histórico. Em 2010, com a Lei 12.305, a lei federal que ele promulgou a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a famosa PNRS, ela é uma lei bastante moderna, né? Ela veio numa boa hora. No entanto, ao meu ver, ela é uma lei avançada, mas ela não parece que não entendeu a nossa realidade. Então existe uma desconexão entre a modernização da lei, aquilo que veio em boa hora, sim, mas entender realmente
o que que acontece no Brasil? Quais são os desafios que nós temos pela frente? Então, tantas metas que ali foram estipuladas, nós estamos longe de alcançar. Uma delas é a erradicação dos lixões. Então, só para te trazer aqui alguns dados. O Brasil, ele tem em torno de 3.831 municípios de até 20 mil habitantes. Isso significa que uma parcela da população, em torno de 15,78%, me perdoe, vivem nessas localidades. A gente tem o costume de olhar sempre cidades maiores, sempre capitais. As capitais, elas possuem dotação orçamentária, possuem infraestrutura, possuem expertise, capital intelectual, tecnológico para poder desenvolver projetos de aterro sanitário, por exemplo. No entanto, municípios menores de até 20 mil habitantes, eles acabaram ficando para trás. Tanto é que eles não são nem obrigados a fazerem planos de diretor para os seus municípios. Então, a gente começa a ter um distanciamento de propósito. Então, veja, 3.831 municípios de até 20 mil habitantes hoje no Brasil que estão ficando para trás. Então, hoje, só para também te dar mais um dado alarmante, o Brasil, até o último dado de 2022, que é da Associação Brasileira de Meio Ambiente e Resíduo, a Abrema antigo, a ABRELP, né? Eles têm sempre um panorama dos resíduos sólidos. A última foi 2022, agora vai vir a de 2023. Nós temos hoje mais de 3 mil lixões no Brasil. Mais de 3 mil lixões. O Brasil, ele gerou em 2022 em torno de 77,7 milhões de toneladas de resíduos. Isso significa em torno de 380 quilos per capita. Nossa, ou seja, nós coisa. geramos mais de 1 quilo de resíduos por dia. Tá? Nossa, são dados que realmente chocam, né? Porque eu acho que até quem está assistindo e quem está acompanhando de alguma forma não consegue nem mensurar o que significa isso, de fato, né? De tão, assim, fora do nosso alcance, vamos dizer assim, de tentar compreender o que é essa coisa, esse alarde todo, vamos dizer assim, né? Mais alarmante ainda é que desses 77,7 milhões aproximadamente 33 milhões de toneladas são descartados de forma irregular. Isso eu só estou considerando aqui lixões, valas a céu aberto. Nós estamos falando de 233 maracanãs cheios de resíduos, ou 11.362 piscinas olímpicas de resíduos compactados. Então é um assunto muito sério. Então a Associação Internacional dos Resíduos Sólidos, ela fez uma conta que quando o poder público deixa de investir $1 no gerenciamento correto dos resíduos, ele está gerando ele está gastando $4 em saúde. Então quando nós temos uma má gestão de resíduos sólidos, o que isso também significa? Significa um problema com enchente. Ou seja, nós temos entupimento dos bueiros, por exemplo. Ele acaba impedindo o escoamento das águas de forma correta. Então nós temos o problema da questão das doenças, né, de cidades, por exemplo, a leptospirose e outras tantas. Então não é só uma questão de você você consumir e você descartar o resíduo e você colocar dentro daqueles sacos plásticos, colocar na rua e falar, bom, agora não é mais comigo. É sim. Então todos nós temos uma responsabilidade muito grande em relação ao gerenciamento dos resíduos. Então eu só estou falando na última ponta da linha. Então se nós pegarmos aqui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, no seu artigo 9º, e praticamente toda a lei ela se desdobra em cima desta cronologia, o que ela fala? A não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento ambientalmente correto. Então, tudo aquilo que vem a posteriori na lei, ela vem para poder atender que seria esta cronologia. No entanto, a gente está olhando aqui por uma ordem de prioridade. Não geração. O que isso significa? Nós vamos deixar de consumir, nós temos que reduzir nosso consumo.
mas nós, enquanto brasileiros, nós somos bastante consumistas, Sim. né? Ou seja, se a gente melhora um pouco a nossa renda, o que acontece? Nós vamos consumir. Aumenta Inclusive, ainda mais, né? Os aumenta ainda resíduos. mais. Aumenta ainda mais. Inclusive, até em cenário de crise, nós não deixamos de consumir. Existe a cultura do atacadão, né? A cultura de Sim, levar para o atacado. Leve 4, pague 3, por exemplo. sim, Eu vou deixar de consumir um produto da marca A, mas eu vou consumir um produto da marca B porque é mais barato, mas eu não vou deixar de consumir, sim. né? Então, inclusive, eu tenho um artigo científico publicado na minha época de mestrado, né, e que exatamente eu exponho um pouco de uma contradição. Como a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela foi promulgada no ano de 2010, o que aconteceu em 2010? Nós tivemos um incentivo ao consumo como forma de reação econômica à crise imobiliária que estava vindo dos Estados Unidos, 2007, 2008. Quem que vence essa batalha? A Nossa, política econômica ou a Política Nacional de Resíduos Sólidos que fala, opa, peraí, vamos, se possível, não vamos gerar, mas se gerar, vamos seduzir. Por outro lado, nós tínhamos o advento das políticas econômicas, né, da época dizendo, não, pessoal, sim. vamos consumir, porque é uma forma de nós reagirmos à crise. Tanto é que, ao longo da década passada, o aumento da geração de resíduos ele sempre cresceu. Ele teve algum momento de queda quando nós tivemos problemas aqui políticos em 2015, 2016, ele deu uma pequena queda, mas ele sempre está subindo. 2022, ele decresce em relação a 2021 por causa dos efeitos da Covid, né? Mas agora ele tende a subir novamente. E ele cresce sempre um ponto percentual acima da taxa de natalidade. Então, ou Nossa, seja, assim, quando você fala, eu fico pensando, meu Deus, o negócio é muito mais complexo do que nós podemos imaginar. Tipo, que mesmo aqui no Pautas da Tarde, que nós damos esse gostinho de quero mais, a gente dá uma pitadinha para as pessoas entenderem, começarem a refletir, começar a pensar sobre os conteúdos e começar também a buscar mais informação sobre os assuntos. Tem assuntos que eles são muito complexos, que mesmo a gente querendo passar aqui, a gente fala, nossa, precisa de outros episódios para nós estarmos falando mais sobre esse assunto, conscientizando mais quem está acompanhando e quer saber mais sobre o assunto, porque quando você me coloca, né, esses dados, é um choque de realidade, é um choque. Tipo, a gente olha e fala, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? E nós é que produzimos, nós é que fazemos tudo isso. Isso que é o mais alarmante. Mas, diante da sua experiência, Fernando, o que você sugere, né, da sua bagagem, experiência, do que você vem realizando e construindo, o que você sugere como uma possível solução para esse cenário específico? a solução ela não é trivial, né? Mas eu acho que a gente tem que e o poder público ele é fundamental agora nos incentivos às inovações. Eu acredito que a inovação ela seja um caminho muito bom a se trilhar, tanto na indução das empresas para desenvolverem novos produtos, novas embalagens, que elas sejam que elas sejam retornáveis, que ela tenha uma durabilidade maior. Então, isto é uma forma da gente diminuir a velocidade do nosso consumo pela durabilidade, por produtos melhores. Eu acho que nós devemos fomentar Menos muito isso, descartáveis, vamos dizer assim, menos né? A descartáveis, gente evitar os exatamente isso. descartáveis. Evitar os descartáveis. E quando nós tivermos os descartáveis, nós temos que fomentar a reciclagem. Nós temos que regularizar os agentes recicladores, ou vulgo catadores, né? Isso aqui vai para uma conversa, se eu for convidado numa próxima, tem mais Não, dados olha, é alarmantes. certeza, Fernando, porque esse assunto é um assunto realmente muito abrangente, tem muita coisa para ser compartilhada. Eu até fico aqui pensando, e você que está aí nos acompanhando de alguma forma, você percebeu a gravidade desse cenário que nós é que produzimos, e não tem nem como falar que não somos nós, porque na verdade somos todos nós que produzimos tudo isso. É nós que causamos todos esses cenários e somos nós que vamos poder reverter de alguma forma
tudo isso que está acontecendo diante de conhecimento, diante do que está sendo compartilhado, dessa conscientização que está sendo apresentado aqui para todos vocês. Mas, Fernando, eu vou pedir para você gentilmente passar, né, os seus contatos, sua rede social, quem quiser saber mais sobre o assunto, aonde essas pessoas podem estar encontrando, né, os seus conteúdos, enfim, porque é certeza que vamos marcar mais um episódio do Pautas da Tarde, vamos falar sobre mais assuntos sim, porque realmente é importante e só depende de nós fazermos realmente de fato essa mudança. Excelente, e agradeço mais uma vez, Sônia. Então, se me permite deixar os meus contatos. Novamente, meu nome é Fernando Trujillo, soletrando aqui Trujillo. Então, o meu endereço de e-mail é fernando.trujillo, novamente T de tatu, RUJILLO, @institutoods.org. E meu telefone, que podem me chamar à vontade para a gente conversar, trocar umas ideias, evoluir com projetos. Meu DDD ele é 11 98416 1729. Ah, perfeito, Fernando. Meu muito obrigada pela sua participação, por contribuir com o seu conhecimento, com essas informações, enfim. Vamos marcar sim para você estar aqui no Pautas da Tarde mais vezes, para a gente poder estar abordando assuntos de relevância, que conscientizem, enfim, porque só depende de nós para realmente, de fato, fazermos a diferença. Enfim, meu muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Sônia, mais uma vez a gentileza, é um enorme prazer, conte comigo sempre, só deixando uma mensagem, a política relacionada à gestão dos resíduos sólidos, ela não é especificamente só resíduos sólidos, ela envolve cultura, educação, saúde, meio ambiente, Então, ou seja, ela é uma pauta seríssima e que ela está interligada com outros temas também que são de interesse público. É isso mesmo. Obrigada, Fernando. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. E para você que ficou até aqui, meu muito obrigada pela sua participação. Coloque aqui nos comentários o que você achou. Eu realmente, de fato, levei um choque com todas essas informações que realmente foram compartilhadas aqui conosco, o quanto nós causamos esse cenário e, através dessas informações, o quanto é possível nós também invertermos e mudarmos esse cenário. Enfim, coloque aqui nos comentários o que você achou, o que fez você ficar em choque com essa realidade. Eu vou pedir para você que também ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha, aperte o sininho, enfim, compartilhem para que outras pessoas possam estar tendo, essa mesma informação que você, porque a mudança começa de nós e é através desse alcance que começamos de fato fazer a diferença. E sempre esteja participando aqui também dos conteúdos do portal Soluções Sociais. E lembrando que todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, estarei aqui no Pautas da Tarde com você. Até o próximo Pautas da Tarde. Tchau, tchau!